Fala Vascaíno, fala Vascaína, bom dia, tudo bem com você? Um casaca no coração, bem-vindos ao canal do Laureano. Você que não conhece o canal do Laureano, se inscreva, conheça o nosso trabalho, deixe o seu like ou o seu dislike para avaliar o nosso conteúdo e, por favor, ativem o sininho. Peço a gentileza para todos vocês se inscreverem no canal alternativo Aceita Vascaína. Mais tarde vamos colocar vídeos e fazer live por lá. O link estará na descrição deste vídeo e também fixado nos comentários. O link lá da Aceita Vascaína. E meus amigos, vídeo quentíssimo. Neste vídeo a gente vai falar aí sobre o Romário. O Romário soltou o verbo aí para cima do Marcelo Cabo, para cima aí do Salgado. Vamos falar aqui sobre o jogo Vasco da Gama e Botafogo. Já temos um esboço de um time para a gente ser campeão aí da Taça Rio, o prêmio de consolação. Vamos falar aqui sobre a situação de dispensa de alguns jogadores, a economia que o Vasco pode fazer. Vamos falar aqui sobre a venda aí de Andrei e Ricardo Graça. O Vasco acaba de anunciar aí o Sarrafiore como reforço, o 10º reforço aí da gestão Jorge Salgado. E a gente vai falar muito aqui sobre o Dedé, porque houve uma grande novidade aí. Bom, com relação à situação do Romário, galera, o Romário partiu para cima, polemizou e falou: time ridículo, o time do Vasco. O Romário falou que esse time do Vasco é muito fraco, perfeito. O Vasco não tem padrão de jogo, fazendo aí críticas aí ao Marcelo Cabo. O Romário ainda disse que a eleição com relação ao Jorge Salgado, né, não foi legítima, certo? E que o Levenciano deveria ser o presidente do Vasco da Gama. A fonte é o portal UOL. Depois vocês acompanhem a entrevista do Romário na íntegra. O Romário revoltado com o time do Vasco e também muito chateado aí com a posse do Jorge Salgado. Os filhos do Romário que são vascaínos frenéticos aí. Parabéns, baixinho. É assim que tem que ser. Você está servindo de exemplo, mesmo você não sendo vascaíno, para Edmundo, Pedrinho e Felipe. Abraço aí pro baixinho. Com relação Vasco da Gama e Botafogo, jogo que acontecerá sábado às 15h05, né? Marcelo Cabo quer a vitória. O empate já é do Vasco, já torna o Vasco da Gama campeão, mas ele ontem falou que quer a vitória e vai partir para cima da equipe do Botafogo. Ontem a gente tomou conhecimento que o Rômulo e o Marquinhos Gabriel dificilmente terão aí condições de ir para essa partida. O Hernando deu uma coletiva ontem, confirmou presença na equipe do Vasco da Gama e será relacionado. Castan, que era a dúvida, treinou normalmente. O esboço da equipe: Vanderlei, Léo Matos, Zeca, Hernando e Castan, Andrei, Galarza e Morato, Léo Jabá, Peck e Cano. Perfeito? Essa é a equipe do Vasco da Gama. O Pássaro falou sobre a situação de dispensas aí no Vasco da Gama e disse que essa dispensa aí pode chegar a uma economia futura de 18 a 20 milhões nos cofres vascaínos. Vamos aguardar aí para a gente ver. Bom,
E não só a venda do Thales Magno que vai acontecer. Bom, a situação da saída do Andrei esquentou muito. O Pássaro falou sobre isso. Ele disse aí que o Andrei fez algumas exigências aí para poder renovar com o Vasco da Gama. O Andrei ele tem uma proposta do Santos para se transferir para o futebol paulista. Mas o Vasco aguarda aí a situação da abertura da janela europeia e tudo indica aí que o Andrei vá para o futebol turco ou para o futebol italiano. O Galatasaray tem muito interesse aí no Andrei. Sobre a situação do Ricardo Graça, a mesma coisa. Ricardo Graça sendo sondado aí por clubes aí italianos e pode estar deixando aí o Vasco da Gama, um jogador que tem ficado aí na reserva do Vasco da Gama. Então, mais dinheiro entrando aí nos cofres do Vasco da Gama, que poderá ser um alívio financeiro. O Vasco apostando aí nessas vendas. Com relação à situação de reforços, né? Ontem o Vasco da Gama anunciou a compra do Matias Galarza, uma boa compra, parabéns aí pro Pássaro aí. A gente quando tem que aplaudir, a gente aplaude, quando tem que criticar, a gente critica, né? E o Vasco anunciou nesta manhã Sarrafiore. É o novo reforço aí do Vasco da Gama, vem para o meio campo do Vasco para disputar a vaga ali com o Marquinho Gabriel, para jogar ali de 10, né? Um jogador que começou lá no Huracan da Argentina. O Internacional fez um investimento gigante nesse atleta, não vingou no Internacional, teve uma passagem apagada ali no Coritiba, mas é uma aposta aí da diretoria do Vasco da Gama. A gente torce para que esse jogador dê certo aí, jogador de 23 anos, para fortalecer o Vasco da Gama. Me diz aí o que vocês acharam da contratação do Sarrafiore. E bom, com relação à situação de Dedé, né? Uma notícia muito boa. Saiu a conclusão aí da perícia do Dedé. Fonte Globo Esporte. Dedé está apto para poder jogar. Perfeito. Dedé está apto. Havia toda aquela questão se o Dedé ainda iria ter condições de poder praticar o futebol. E a preferência do Dedé é o Clube de Regatas Vasco da Gama. O Vasco fez uma proposta para o Dedé, perfeito, na casa de 250 mil reais. O Dedé busca a rescisão lá no Cruzeiro, estando tudo certo. O Dedé falou para pessoas próximas que vem para o Vasco da Gama. Eu estou cravando isso aqui, perfeito? Então a gente aguarda aí, Dedé estando em forma, em condições de jogo, é um excelente reforço aí para o Vasco da Gama, para a sequência aí da Copa do Brasil e também aí para o Campeonato Brasileiro da Série B. Perfeito? Muito obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!